E eu quero mostrar para vocês, e guiar e tirar alguns ensinamentos em cima de uma história que começa assim, com uma pessoa que toma uma atitude que ela nunca teve antes. E por causa dessa atitude que ela toma, muda toda a história da sua vida. Isso se passa na vida da mulher sunamita. No livro de 2 Reis, capítulo 4, nos versículos 8 a 16, que nós vamos ler daqui a pouco, 2 Reis, capítulo de 8 a 16, nós vamos aprender o que de fato diz esse versículo em Ezequiel. Em chegar no momento onde fala, desde aqui, olha, aqui eu não consigo mais andar com os meus próprios pés. É necessário nadar, é necessário mergulhar, é necessário ter uma atitude, tomar uma decisão diferente de todas aquelas decisões que eu vinha tomando até agora. E quando a gente chega nesse momento, Deus começa a fazer coisas totalmente diferentes da qual Ele fazia antes, e a gente começa a descobrir o que é mergulhar, estar imerso na graça, do poder, da misericórdia e da salvação que só Deus pode dar para a gente. E nesse livro de 2 Reis, capítulo 4, iniciando do versículo 8, diz o seguinte: E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia ele a comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Entenda que até aqui ela percebe que ele está passando e até esse momento ele só passa. Ela percebe que toda vez ele passa e para comer pão, e a atitude dela é observar e ver que ele passa. Mas depois disso ela tem uma atitude diferente. Continue comigo no versículo 10. Olha o que ela fala para o marido dela: Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, passando por aqui, aqui poderá se retirar. Entende que agora ela só via ele passando, e ele só passava. Mas ela começou a ter uma atitude diferente, falando: eu não quero só que ele passe por aqui. Vamos construir um quarto, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, porque agora eu quero que ele fique aqui. Eu não quero só ver ele de passagem, mas eu quero que ele fique aqui. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque lhe dissera: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com tanto desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera a ela: eu habito aqui no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é muito velho. Pelo que disse ele: então chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E o profeta disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da sua vida, abraçarás um filho. Você pode dar glória a Deus pela palavra do Senhor. Explicar rapidamente o que acontece aqui. Então nós temos uma mulher sunamita, por quê? Porque ela mora na cidade de Sunem. Se fosse no Rio de Janeiro, seria a mulher fluminense ou a mulher carioca. Então a gente entende ela, porque não diz o nome dela, como a mulher sunamita. E ela percebe que tem um homem que sempre passa pela cidade dela e para se alimentar, que para descansar, que para tomar um ar, que para relaxar um pouco. E toda vez que ela percebe, ela tem uma percepção, uma sensibilidade espiritual, até o dia que ela fala para o marido dela: eis que eu tenho percebido, que esse homem toda vez passa aqui, e ele é um santo homem de Deus. O que é interessante é que a Bíblia não cita a razão pela qual ele está passando ali. A Bíblia não cita de onde ele sai ou para onde ele vai e qual é a função da passagem que ele estaria. A Bíblia apenas cita: e ele estava de passagem naquele local quando ela percebe que ele é um santo homem de Deus. E é interessante que ela fala: eu não quero só que ele passe, eu quero que ele fique, vamos construir um quarto. E a gente vai arrumar esse quarto. E quando ela recebe o profeta
na sua casa, e o profeta naquele tempo, e ainda hoje representa a presença de Deus na vida, então ali era Deus passando naquele local, e ela teve essa sensibilidade e percebeu isso. Falou, vou botar um quarto aqui. E ele entra e pergunta ao seu moço, o que a gente pode fazer por ela? Ela está nos tratando tão bem, ela preparou um quarto, aqui tem o que beber, aqui tem o que comer, aqui tem onde descansar, o que nós podemos fazer? Ele fala, não sei, senhor, ela é muito rica. O texto cita, era uma mulher muito rica, só que até os mais ricos do mundo tem necessidades perante Deus. A pessoa mais rica que você pode conhecer tem um vazio, uma lacuna, uma abertura onde só Deus pode preencher. E só quando ele entra na casa que ele pode fazer isso. Então ela percebe o que pode fazer e tal. Ela fala, olha, não tem filhos, o marido é velho. Então ele chegou assim, ó. E ele entrega uma profecia. Ela chega à porta do quarto onde ele está hospedado na casa dela e fala, eis que te digo, talvez na nossa nomenclatura, eis que te digo, ainda na sua vida, tu vai colocar e abraçar um filho teu nas tuas próprias mãos. Uma coisa que eu aprendo aqui, e eu acho interessante, das várias lições que nós temos aqui, é que a Bíblia não citando ou não enfatizando o porquê que aquele profeta passava para aquele local, eu aprendo que às vezes na nossa vida, quem dá sentido àquele mover, a uma atitude que Deus faz, somos nós. Porque foi a percepção e a sensibilidade daquela mulher que fez ela entender, esse é um homem de Deus, eu não quero que ele só passe na minha casa, eu quero que ele fique e habite aqui na minha vida. Então, quando nós temos uma percepção e enxergamos que Deus está por trás de todos os acontecimentos da nossa vida, muita coisa muda. A grande questão é que nós, como crentes, principalmente os pentecostais, a gente tem uma facilidade muito grande de enxergar e ver o diabo por trás das coisas. Então, tudo o que acontece é o diabo se levantando. Olha o diabo aí. Teve uma irmã uma vez que ela falou, pastor, eu estou entrando numa dieta, e é uma história engraçada, porque um dia ela estava andando e estava chupando um sorvete, e o sorvete caiu no chão. Olha o diabo se levantando furiosamente contra a minha vida, porque o sorvete dela caiu. Eu falei, querida, isso é Deus. Ela, como Deus? Tu não queria fazer dieta? Deus está derrubando sorvete para você emagrecer. A nossa grande questão é que a gente entende que a vontade de Deus na nossa vida, ela é ligada à tranquilidade e a facilidades. Então, quando a gente vê algo fluindo tranquilamente, a gente fala, isso aqui é de Deus. E quando alguma coisa dá errada, ou uma porta se fecha, a gente fala, não, isso aqui é Satanás, isso aqui é o diabo. E parece que a gente tem mais facilidade, pode perguntar, crente em igreja pentecostal, e eu sou pentecostal, eu sei que você também é. A gente tem mais facilidade em ver o diabo por trás das coisas do que ver Deus por trás das coisas. Mas deixa eu falar uma coisa, tudo o que acontece na sua vida, até um fio de cabelo que sai da sua cabeça, está dentro da vontade, do controle ou da permissão de Deus. Por isso que Deus fica, entenda, tudo o que acontece na sua vida, primeiro tem que passar pelas mãos do seu Deus. Então Deus está falando, é isso aqui? Não, pode largar isso, que ele tem lombo grosso, ele vai aguentar isso aqui. Não tem problema. Não, isso aqui não. Isso aqui segura que ele não está preparado. Tudo que acontece de bom e até de ruim. Você sabia que, não pela vontade, mas pela permissão de Deus, entendendo quem você é, o tamanho da sua estrutura, ele permite que algumas coisas possam acontecer na sua vida. Por isso, a gente tem que estar atento contra essa mulher e sensíveis a enxergar Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Porque na maioria das vezes Deus não vai usar um profeta falando, eis que te digo, isso está acontecendo. Ele não vai usar uma música entregando a resposta que você quer. Ele vai te dar uma circunstância para que você possa, com a sua sensibilidade de fé e os seus olhos espirituais, enxergar Deus por trás de todas as situações da sua vida. Por isso eu não sei, talvez Deus me trouxe aqui e eu não sei o que você está passando nesses 3 anos da Igreja Top. Mas sendo bom ou sendo ruim, entenda, Deus está por trás e no controle de tudo que acontece na sua vida, de tudo. Nada acontece sem a permissão de Deus, nada acontece sem o controle dele. Não culpe o diabo, ou não atribua às vezes ao diabo coisas que pode ser Deus. Tem uma história de uma irmã que foi para a igreja, e era uma festa de aniversário que nem essa. E ela falou assim, ela preparou a semana inteira, se arrumou para ir para o culto. E na hora dela ir para o culto, tomou banho. Na hora dela ir para o culto, a história, a piada, diz que ela não conseguia encontrar nenhuma calcinha dela limpa. Ela falou, olha, o diabo se levantou furiosamente. Ela foi para o culto e falou, pastor, eu tenho um testemunho. Qual o testemunho, irmã? Queridos, imagine você que eu estava me preparando para a festa top. Não é de vocês não, é de uma outra igreja top, ok? E o diabo se levantou furiosamente contra a minha vida. Imagine você, eu estava me arrumando para vir para o culto e não tinha nenhuma calcinha limpa, mas para a honra e glória do nome do Senhor, eu vim sem calcinha, irmão. Olha isso.
A gente pensa que tudo é Satanás. Eu quero te convidar para o outro lado. Eu quero te convidar hoje e te passar a percepção de tentar enxergar Deus por trás de tudo que acontece na tua vida. Eis que eu tenho a chave de Davi, e a porta que eu abro nenhum homem fecha, mas a porta que eu fecho, nenhum homem abre. Entenda isso. A gente só abre a porta que eu abro, nenhum homem fecha. A gente para por aí. O versículo continua, ponto, vírgula. Mas a porta que eu fecho, o mesmo Deus que tem a chave, ele fala: eu coloco em pé de igualdade portas abertas e portas fechadas. Eu coloco em pé de igualdade portas abertas e portas fechadas. Será que você pode ver Deus por trás de algumas portas que se fecharam na sua vida? Será que você pode ver e clamar e agradecer a Deus pela dificuldade que provavelmente você esteja passando agora? Será que você pode ter a percepção espiritual de entender que por trás da circunstância que você vive agora é Deus arquitetando, planejando, regendo, controlando, planejando, aprumando os caminhos que Ele tem preparado para você? Percepção. Então foi isso que essa mulher teve. Ela teve uma percepção espiritual e ela entendeu: é Deus, esse é um homem de Deus, e eu não quero só ele passando, eu quero que ele fique. Na Bíblia existem em várias histórias, em várias passagens e livros, a expressão "e Jesus passava". E Jesus passava por aqui, e Jesus passando por Jericó, e Jesus passando por Sunem, e o profeta passando por aqui, e o profeta passando por ali, e a gente vê em vários locais. Eu quero levar você a Marcos 10, o cego Bartimeu, dizia a Bíblia, e diz a palavra de Deus, que Jesus estava passando por Jericó, quando ele escuta um alvoroço, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Jesus, filho. E ele começava a clamar, e o povo falava: cala a boca, repreendia dele. E quanto mais o povo repreendia, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, que estava passando por Jericó, falou: não, eu vou parar e eu vou te curar. Eu entendo que existem pessoas aqui, nessa festa, nessa noite, que estão a um grito de Jesus dar uma parada na sua vida, a um grito, a um clamor. Ah, você não grita não, você é muito fino, você é muito discreto, você tem etiqueta. Grita, se você precisar. Tem pessoas que precisam gritar e clamar ao nome do Senhor: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Chame a atenção de Jesus, incomode a Ele, que Ele só passando vai parar e vai curar, e vai encher a sua casa, e vai consertar a sua vida, e vai aprumar os seus caminhos. Com Zaqueu a mesma coisa. E Jesus passando por Jericó, quando olha um homem que era muito baixinho, que subiu. Você tem algum amigo baixinho? Tem algum pastor top baixinho aqui? Não, pastor não é baixinho não, né? Jesus passando por Jericó, ele olha um homem e tem uma atitude diferente. Ele tem a atitude de subir uma árvore para ver Jesus. E a palavra de Deus fala: e Jesus, que estava só passando por Jericó, fala: ei, desce daí, por causa da tua atitude, hoje eu vou entrar na tua casa. Quer mais um exemplo? A palavra de Deus fala, quando Jesus multiplicou os pães e peixes, estava se despedindo da multidão, ele falou com seus discípulos: pega o barco, vai para o outro lado, que depois a gente se encontra na outra margem. Pode ir na frente, a gente se encontra lá do outro lado. E no meio da multidão, no meio da noite, no meio da madrugada, uma tempestade assola aquele barco. Eles estavam com medo de ser submergidos, com medo de morrer, quando a palavra de Deus, e depois você pode abrir essa passagem, na tradução da NVI, eu acho fantástico. A tradução da NVI fala o seguinte: e estava Jesus passando pelos discípulos, andando sobre as águas. Estava passando. Por quê? Porque ele marcou: vai para o outro lado, a gente se encontra do outro lado. Só que ele foi andando por sobre as águas. Mas eles, aterrorizados, com medo, gritaram: Jesus! E Jesus estava andando sobre as águas. Aquilo que te dá medo, Jesus pisa em cima. Aquilo que te atemoriza, Deus faz de tapete. E ele falou: estava passando, ou seja, se eles não clamassem, Jesus ia passar.
Então eu entendo e aprendo nesse versículo que Jesus não para na nossa vida por causa da nossa necessidade. Ele para na nossa vida por causa do nosso clamor, por causa do nosso glória a Deus, por causa do nosso aleluia, por causa da nossa adoração. Por isso, querido, está precisando de alguma coisa de Deus? Começa a clamar o nome dEle, começa a gritar o nome dEle. Jesus, eu estou aqui, no aniversário da igreja, eu preciso de algo, Jesus. Me olha para mim, eu estou com medo, eu estou quebrado. E Ele vai parar na sua vida. Não é por causa só da nossa necessidade. Ele quer ver o nosso clamor. E é exatamente isso que acontecia. Então a mulher via o profeta passando dia e noite na cidade dela. De passagem ela falou assim, não quero agora. Agora eu quero algo diferente. Agora eu quero convidar ele para ficar na minha casa. E a minha pergunta é, isso é o que acontece na nossa vida. A gente vê Jesus passando, a gente vê a atuação de Jesus na vida de um, de A, de B e de C. A minha pergunta para você é, até quando você vai ver Jesus só passando na sua vida? Até quando você vai ver os milagres de Jesus? Você vem para o culto e você sai daqui leve. Estou me sentindo light, pastor. Eu estou me sentindo zen. Você liga o seu carro, vai no ônibus, ou liga o celular ouvindo uma música e você até se arrepia. Nossa, a música gospel me deixa arrepiado. Você tem sentimentos, você é simpatizante. Mas a minha pergunta é, até quando você vai mudar de só enxergar e ver Jesus passar na sua vida e você vai parar e ter uma atitude diferente e mergulhar nesse mar e falar, Senhor, eu não te quero só passando na minha vida. Eu quero que você entre e habite no meu coração. Até quando? E é interessante porque nós vivemos nesse tempo de muita gente que vem para a igreja e dá glória a Deus e aleluia, e se arrepia, e se sente bem, e sai daqui flutuando, mas só vê Jesus passar. E é interessante que eles até sabem que é Deus. Sabem que é Jesus. Olha o que essa mulher falou. Eu estou identificando, falou para o marido, eu identifiquei que esse homem é um santo, um homem de Deus. Você até identifica que é Deus. O que está faltando para você convidar ele para morar dentro da sua casa? O que está faltando? Você já está na igreja, o que está faltando para você se batizar? Para você descer as águas, para você tomar uma decisão pública, Senhor, eu quero te servir e todo mundo tem que ver o que tu fez na minha vida. Até quando? Até quando? Acho que Deus me chamou aqui, pastor Mike, para provocar. Até quando a gente vai ficar só vendo Jesus de passagem? Ou vamos parar e falar, Senhor, eu não quero só ver de passagem. Eu quero que você entre e habite na minha vida. Às vezes você está vivendo a dificuldade que você vive porque você só vê Jesus passar. Você quer ver mudar essa situação? Abre um lugar para ele morar na tua vida e tu vai ver o milagre, a bênção, a misericórdia, a provisão dele descendo na tua vida. Vai mudar a situação quando você passa de só enxergar para convidar ele para viver dentro da sua vida. E é interessante que ela vai além. Ela chega com o marido, eu estou vendo. A palavra de Deus fala, façamos um quarto. Mas é interessante, eu dou glória a Deus pelos detalhes da palavra. Porque ela não falou, façamos apenas um quarto. O que ela falou? Façamos um quarto pequeno. Ela descreve o quarto, ela fala que o quarto será pequeno. Se fosse grande, ia requerer muito esforço. Se fosse grande, ia requerer muito trabalho. Mas pequeno, todo mundo pode fazer. Você pode fazer. Não te preocupa não. Deus entra no teu quarto pequeno. Deus entra na tua portinha, mas pastor, eu sou um Zé Ninguém. Eu vi lá no interior, não sei de onde. Quem sou eu? Querido, deixa eu falar uma coisa. Deus ama usar as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus ama pegar coisas pequenas e fazer crescer. É assim que começou e foi o ministério de Jesus. Coisas pequenas que ele transforma para serem coisas gigantescas. Porque é melhor começar pequeno e terminar grande do que começar grande e terminar pequeno. Então não precisa ser grande. Deus entra no teu quarto pequeno. Mas pastor, não tem tanto lugar, não tem problema. Abre uma portinha para ele. Abre um cantinho. Queridos, são pequenas coisas que fazem a diferença no reino e na vida cristã. Você sabe o que é conversão na Bíblia? Às vezes nós complicamos como pastores, ou como igreja, ou como religião. Mas conversão, aceitar a Jesus na Bíblia, é a coisa mais pequena e simples que existe. A palavra de Deus fala,
se você confessar com seus lábios e crer no seu coração que Jesus morreu na cruz, ressuscitou e perdoou você dos seus pecados, você está salvo. Olha que pequeno. Não requer muito esforço. É crer no seu coração genuinamente. É abrir a tua boca e confessar: Jesus, tu morreu na cruz pelos meus pecados. Você ressuscitou e eu quero te aceitar. Você está salvo. Não precisa andar de joelho daqui até São Cristóvão, fazer procissão, ir numa corda, assim deve. Não precisa de coisas difíceis, porque o que Deus quer é algo pequeno, e pequeno todo mundo pode fazer. Façamos para Ele um quarto pequeno. Olha, a continuidade da história e dos ensinamentos que aqui tem são geniais. Além de ser pequeno, ela falou: não, façamos também um quarto pequeno junto ao muro. Em outras versões, façamos um quarto de tijolos, porque era junto de tijolos. E isso denota e ensina para a gente algumas coisas. Primeiro, o texto logo no início fala que ela era muito rica. E a gente entende que ela era rica aqui. Por quê? Porque quem morava nessas cidades na antiguidade, perto do muro, eram ricos. Porque o muro era o local mais seguro de qualquer cidade. Um local impenetrável. Se o cara morasse perto da porta de entrada, no corredor principal, não sei, mas o muro era o local mais firme, mais protegido e mais vigiado de toda uma cidade. Então ela fala: façamos um quarto de tijolos. Se fosse nos tempos de hoje, eu duvido que essa mulher estivesse assim: olha, amor, vai ali no açaí, vai ali na loja Americanas, sabe aquele colchonetezinho? Aquele que a gente compra para retiro, já viu? Que aquilo e lençol, aquilo e chão é a mesma coisa, não faz diferença nenhuma, é só no nosso psicológico, a gente pensa que, meu irmão, tu pisa naquilo, tu fala: isso aqui é uma lajota. Às vezes ele vem enrolado, tu abraça, ele é até fofinho, mas quando tu abre, dá um chute, não tem nada naquilo. Compra lá uns 2 colchãozinhos, porque é só de passagem, ele vai ficar aqui uma noite, então a gente coloca isso. Compra uma rede. Só uma rede a gente pendura, não precisa tanto trabalho não precisa tanta obra não. Compra uma tenda, porque se chover aqui no lado de fora, né, tá fora. Compra uma tenda, porque é algo provisório, ele vem, dorme uma noite, se alimenta, no outro dia vai embora. Não fala isso não, ele fala assim: ó, amor, façamos um quarto de tijolos. O que ela quer falar é: e isso é para você e para mim, o nosso relacionamento com Deus não pode ser de colchonete, não pode ser de rede, não pode ser de tenda. Você não pode botar o grande eu sou dentro de algo provisório. Faça um quarto de tijolo. O relacionamento que Deus quer com você é de tijolo, é permanente, é duradouro, é firme. Faça um quarto de tijolos. Tem um relacionamento de tijolos. Não é um relacionamento passageiro, não. Um relacionamento que, pastor, eu vim 3 vezes na igreja, aniversário de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, eu estou aqui. Não é esse relacionamento que Deus quer contigo, não. Ele quer que você construa para Ele um quarto, pode ser pequeno, mas permanente, mais duradouro, mais firme, que resista a vento, sol, terremoto, pecado, tentação. Esse é o tipo de relacionamento que pessoas que querem mergulhar, que querem um nível mais profundo, que querem conhecer mais de Deus, precisam fazer. Um quarto de tijolos. E é interessante que tijolo vai denotar a obra. Eu não sei se você está morando, mas eu moro num apartamento que há um mês mais ou menos, os vizinhos se mudaram para o apartamento do lado, que é parede com parede no mesmo apartamento, e eles iniciaram uma obra. E só Deus, eu já clamei o sangue de Jesus, já mandei ele e aquela ferramenta, aquela furadeira para o inferno umas 60 vezes. Porque ele começa obra, e obra em apartamento, todo mundo escuta porque faz barulho. E o que eu acho interessante é que é porta com porta. E um dia eu entrei e saí do elevador, a porta dele estava aberta, e a minha também estava aberta. Você imagina que ele estava furando a parede e fazia mais barulho no meu apartamento do que no apartamento do cara. Eu falei: Senhor, que bruxaria é essa, Senhor? Que negócio é esse, está amarrado? Mas sabe o que eu aprendo? Às vezes é necessário, porque quando a gente constrói coisas de tijolos e duradouras,
Todas as pessoas precisam perceber e entender o que está acontecendo na tua vida. O que eu quero falar é que o Deus iniciou na tua vida, ou vai iniciar a partir de hoje, todo mundo vai ter que perceber. Você vai sair desse culto, voltar para sua casa, ir para sua faculdade, cheio de poeira de obra, e falar, rapaz, o que aconteceu? É que eu iniciei uma obra. Que obra? Uma obra com Deus. Deus está fazendo uma obra na minha vida. Deus quer fazer uma obra. E tem que ser perceptível. As pessoas têm que notar o que Ele vai fazer na tua vida. Pode ser pequeno, pode ser estreito, mas faça algo duradouro. Tome decisões e tenha atitudes onde Deus pode permanecer na sua casa, na sua vida, no seu ser, no seu cantar, no seu falar, no seu agir, no seu olhar. Tudo que você possa fazer, você pode entender e ter a percepção, e ter uma sensibilidade, que é Deus controlando e fazendo uma obra na sua vida. Por mais que seja em andamento, fala, querido, está um pouquinho feio, eu sei, é porque a obra só está no início, mas quando terminar, quando embolsar e botar o acabamento, você vai ver que beleza que vai se tornar a minha vida. Deus iniciou, a obra está no meio, mas Ele vai completar, porque o que eu estou construindo com Deus é de tijolo, é firme, aguenta pau. É isso que eu estou construindo com o Senhor. Interessante que vai andando o versículo e a passagem, e aqui eu já termino, nesse último ponto, bem breve. Se tiver algum músico, só para fazer um fundo musical, para a gente iniciar uma adoração. A palavra de Deus fala que ela fez um lugar e ela fez um quarto de tijolo pequeno dentro da casa dela. E o interessante é que, para você, eu estou casado, fiz aniversário de casamento de 8 anos há 2 dias atrás. Então, estou com um sorriso aqui, irmão, daqui até aqui, ó. 2 dias atrás de aniversário de 8 anos. Eu tenho uma filha de 4 anos, vai fazer 5 agora, dia 14 de novembro, e um menino de 2 anos. E é interessante que quando eu casei com minha esposa e veio a primeira, a gente fez uma reforma na nossa casa. A gente fez uma obra. Por quê? Porque a gente estava esperando um filho. Quando veio o segundo, a gente fez uma segunda obra para dividir o quarto, para fazer mais um quarto para o meu menino. Porque eu falei, ó, dela tudo rosa, eu quero dele tudo azul. Eu sou desses. Rosa para menina, azul para menino, e não se fala mais nisso. E a gente fez uma obra. Por que a gente fez uma obra? Porque mais um filho ia nascer. Você já percebeu que numa família, e aqui já tem pessoas que têm filhos e netos, você já percebeu? Tente pensar, quantas vezes você já fez obra na sua casa? E qual foi a razão? Por que um casal faz obra na casa? Porque vem filhos. Mas você lembra que no início, o moço fala, olha, tem uma coisa que ela não pode, o quê? Ela não pode ter filhos. Então entenda que essa mulher fala assim, eu vou fazer um quarto, mas eu não vou fazer um quarto para um filho porque eu não posso ter filho. Eu vou fazer um quarto para Deus. Eu vou fazer um quarto para o profeta. Eu vou fazer um espaço na minha vida e na minha casa para a presença do Senhor. E é interessante que no mesmo espaço que ela construiu para Deus, foi o espaço que Deus usou para entregar um milagre para ela. Foi naquele quarto que o profeta olhou, ainda nessa vida tu terás um filho. Então entenda, quando você abre um espaço para Deus, Deus vai colocar nesse mesmo espaço o milagre que você precisa. Aquilo que você necessita, aquilo que você tanto clama, vem quando você dá um espaço para Deus. Mas entenda, o espaço que essa mulher construiu e você e eu temos que construir é para Deus. Não é um espaço para o milagre de Deus. Porque muita gente fala, não, vou botar uma tenda e eu vou fazer um espaço para o milagre de Deus. Vem para a igreja, recebe uma bênção e vaza, e vai embora. E a vida volta ao que era antes, e eles vão vivendo de tenda, de colchonete, de rede, de coisas provisórias. Eles pegam um grande El Sol para botar em um lugar tão pequenininho. E Deus está falando, não. Quer milagre na tua vida? Faz um espaço para mim, porque quando eu entro, os milagres acompanham. A palavra de Deus fala que essa mulher teve um filho e aquele quarto permaneceu. Aquele era o quarto que o profeta, que a presença de Deus, vamos dizer assim, habitava toda vez que passava em Sunem. Mas num certo dia, essa criança ainda pequena, bebê, teve uma terrível
dor de cabeça, que naquele tempo, como talvez a medicina não era tão avançada, não tinha como fazer raio-x é coisa até do passado, né? Tem aquela máquina grande e bonita para ver o que tinha na cabeça. A Bíblia fala que ele teve uma terrível dor de cabeça e a criança morreu. A criança morreu. Como é que pode? Ela fez um espaço para Deus. Deus deu o milagre para ela. Ela teve um filho e agora o filho tem dor de cabeça e morre. A palavra de Deus fala que ela pega aquela criança e ela leva para o mesmo quarto que ela construiu para o profeta. E ao deitar a criança no quarto, na cama, instantaneamente a criança ressuscita, volta à vida. Você está entendendo o que Deus quer falar contigo? Faz um espaço para mim, que é aquilo que está morto, aquele sonho que não acontece, aquele projeto que você largou, aquele sonho, aquela empresa, aquele relacionamento, aquele marido, a família, o filho. Faz um espaço para mim e coloca eles nesse espaço, que o milagre é comigo. Eu quero cantar com vocês, eu não sei, eu sou assembleano roxo. Vou puxar uma antiga, quero ver se tu me acompanha. E se você souber, canta comigo. Enquanto você cantar, você pode se levantar, que a gente vai finalizar. Fala assim, eu vou no coro, pode ser? Fala assim, ó. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para morar. Vocês não sabem não? É que eu sou velhinho mesmo. Faz em mim morar. Jeff que tinha que cantar aqui, eu não sei cantar nada. Ou ele ou o pastor Michael. Fica, Senhor, meu Salvador. Olha o coro, fala assim, ó. Fica, Senhor, já se faz tarde. Me ajuda aí, Michael. Tens meu coração para morar. Me ajuda aí, gente. Permanente. Aí tem crente aí, tem doutrina na casa. Fica, Senhor, meu Salvador. Queridos, Deus formou essa aliança e me trouxe aqui para dar uma palavra simples. Eu não sou preletor internacional, itinerante, lavacheiros, eu sou um pastor que sirve uma igreja. Mas quando eu vejo um povo desse e eu vejo a proposta daquilo que foi colocado nesse aniversário, de mergulhar, de se aprofundar, nós temos que entender que isso começa de uma primeira atitude. Da atitude de entender que Deus está passando todo dia na nossa vida. E deixa eu te dar uma notícia, Ele está passando aqui essa noite. E ao passar, o desejo dele é que você abra sua boca, clame e fala: Senhor, eu não quero só ver você passando. Eu construí um local dentro do meu coração para que você habite. Você pode ficar de pé?